Olá, tudo bem? Hoje, dando continuidade ao assunto de derivadas, nós vamos passar a olhá-la como uma função, né? Como é que é a derivada de uma função, né? Até o momento nós vimos a derivada num ponto, agora a gente vai ver como é que é a derivada de uma função, tá? Ah, bem provável que a gente vai dividir essa videoaula em duas ou até mesmo três partes, porque alguns exercícios eles demandam um pouco mais de tempo, então vou tentar separar isso um pouco para não ficar tão pesado, beleza? Então vamos falar um pouco da parte teórica, ver algumas coisas relacionadas no GeoGebra, né? E depois fazer alguns exercícios e assim a gente vai fazendo essa caminhada até a gente entender todo esse conceito, beleza? Então vamos falar um pouco da parte teórica. Bem, então vamos falar um pouco das regras de derivação aí e tal, né? Beleza? Então vamos lá. Ó, então o que a gente sabe até o momento sobre derivadas, né? Bem, a gente pode entender que ela pode ter duas interpretações, como uma inclinação ou como uma taxa de viração, ou como eu quero dizer, como uma inclinação da reta tangente ao ponto, né, ou uma taxa de variação. Nós vimos esses dois tipos de situação que a gente já viu na videoaula anterior, tá? Nós também já conseguimos construir gráficos de derivadas, né? Existe uma relação entre a derivada e a função, ou seja, quando você faz a derivada de uma função, esse resultado se torna uma função, né? Então, chamada a derivada, a função derivada, por assim dizer, né? E com isso a gente consegue estabelecer algumas relações entre o que acontece na função com o gráfico da minha derivada, tá? Mas agora a gente vai apresentar algumas regras de derivação, né? Ou seja, eu não vou me atentar a demonstrações desses resultados, tá? Eu só vou apresentar as regras para vocês, tá? Mas caso alguém tenha interesse, tem muitos livros, muitos outros vídeos que fazem esse tipo de trabalho aqui. Eu não vou me atentar a isso porque eu prefiro trabalhar com os exercícios, tá bom? Bem, então a única que eu vou demonstrar é essa daí, tá? Então eu tenho a derivada de uma constante. Eu digo que a derivada de um número é zero, né? Ou seja, a derivada de uma constante é zero, tá? Por quê? Bem, considere que a função f de x igual a c, ou seja, igual a um número, tá? Bem, então se eu colocar, vamos pensar assim, nós já vimos uma videoaula que fala das funções constantes. O que são as funções constantes? São funções que estão, uma reta paralela ao eixo x. Então, se eu colocar um incremento h ali, não vai alterar muito, porque vai ser sempre o valor c, né? Então não tem uma variação. Então, se eu coloco lá, então, utilizando a definição f de x mais h menos f de x, quem que é x mais h? É o próprio c. C menos o c, né? Então c menos c é zero. Com h tendendo a zero dá zero. Então a derivada de um número é zero, tá bom? Nós também já vimos que a derivada de x ao quadrado é 2x e que a derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado, tá? Se nós fizermos uma extensão desse resultado, a gente pode dizer que se nós temos uma função x elevado a n, onde n é um número real, a sua derivada, a derivada de x elevado a n vai ser n x n menos 1, tá certo? A diminuição de 1 na potência, tá legal? E com isso, nós temos agora uns avanços, né, por assim dizer, né? Então, qual que é assim, se eu tenho uma constante multiplicando por uma função derivável, então a derivada do número vezes a função, eu coloco o número para fora e faço a derivada da função, tá? A outra, se eu tenho duas funções que são ambas deriváveis, ó, então a derivada da soma de f de x mais g de x vai ser o quê? A derivada de f mais a derivada de g. E a subtração a mesma coisa. Se eu tenho duas funções f e g que são deriváveis, f menos g de x é a derivada de f menos a derivada de g. E também nós temos uma outra situação aqui que é a derivada do exponencial do número e. Tá? A derivada de e é e. Então a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, tá bom? Bem, apresentado isso, agora eu vou levar para vocês, vou fazer os exercícios, cada um deles para mostrar as relações ali, tá bom? Bem, então aqui eu coloquei alguns exemplos já, para a gente já fazer as aplicações dos resultados que a gente já viu lá na parte teórica, tá? Bem, então na parte teórica, né, nós temos lá que fala o seguinte, se nós temos a seguinte situação, se f de x
é igual a x elevado a n, f' de x vai ser igual a n que multiplica x n menos 1, tá bom? Então, nesses exercícios a gente tem que identificar quem que é o n e aplicar a regra, tá? Então, na letra A lá, o que que é? Bem, se nós olharmos x elevado a n com x elevado a sexta, nós podemos dizer que o valor de o n é substituído pelo valor de 6, certo? Então, como é que ficaria esse daqui? Então, f' de x vai ser quem? 6 que multiplica x. 6 menos 1, 5. Tá? Esse daqui, no caso, n assume que valor? 1000. Então, a derivada de y em relação a x vai ser quem? 1000 que multiplica x elevado a 999. Aqui a função y t a quarta. Não muda em nada, só em vez de ser x é t. Então, a derivada de y em relação a t vai ser quem? 4t ao cubo. Mesma questão aqui, ó. Derivada de y em relação a r vai ser quem? 3r ao quadrado. E nesse caso aqui, ó, 10, derivada de uma constante. A derivada de uma constante, f' de x é igual a zero. Beleza? Então esses são alguns casos aí que a gente tem com essa regra. Eu vou ampliar essa situação aqui para outros um pouquinho mais complexos, beleza? Bem, como é que a gente vai fazer para esses casos aqui? A regra que nós conhecemos é essa daqui, ó. F de x é igual a x elevado a n. A derivada f' de x vai ser quem? nx n menos 1. E aqui agora eu tenho um problema, né? Por quê? Porque eu não está na mesma estrutura como os exemplos anteriores. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reescrever isso daqui de forma que se adeque a isso daqui. Então para isso eu vou recorrer às ideias de potência, certo? Então uma das ideias de potência que nós temos é essa daqui. Eu vou colocar as duas que a gente vai utilizar aqui nesses dois exercícios, né? Então, a elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre a. Ou seja, se eu fizer uma extensão disso, a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. E a outra é a raiz de a elevado a n, numa base assim, no radicando aqui, né? M, isso aqui vai ficar a n sobre m. Então eu vou tentar reescrever esses caras utilizando essas propriedades aqui, para depois eu começar a fazer a derivada, né? Por quê? Porque você pode perceber que daí eu me enquadro nessa situação aqui, tá? Então como é que ficaria o primeiro lá? O primeiro, ó, eu tenho isso aqui, ó, 1 sobre a. 1 sobre x vai ficar o quê? X elevado a menos 1. Nesse segundo aqui, bem, aqui minha potência é 1, o índice do radicando é 2. Então eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? X elevado a 1 sobre 2. Nesse caso aqui, ó, x elevado a menos 2. E nesse caso eu posso escrever como sendo x elevado a 2 terços. Feito isso, agora eu posso fazer as propriedades agora, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar esse pedaço aqui, porque a gente já fez essa correlação, e vou fazer algumas derivadas ali, beleza? Então é lá, x elevado a menos 1. X elevado a menos 1, para nós calcularmos a derivada, vai ficar o quê? No lugar de n, está substituindo por valor menos 1, então vai ficar menos 1, x menos 1 menos 1, menos 2. Aí eu reescrevendo isso daqui, eu posso escrever isso aqui como sendo menos 1 sobre x ao quadrado.
tá certo? Essa daqui agora, x elevado a meio, né? A derivada desse cara vai ficar meio x elevado a meio menos 1, certo? Tem que respeitar a propriedade aqui, certo? É n menos 1. Quem que faz o papel de n? Meio. Então fica desse jeito aqui. Então aqui vai ficar meio x elevado a menos meio. X elevado a menos meio pode ser escrito como sendo quem? 1 sobre 2 x elevado a meio. X elevado a meio, eu posso escrever isso aqui como sendo uma raiz. Então, esse resultado aqui vai ficar 1 sobre 2 raiz de x. Tá certo? Então, vou colocar um divisor aqui. X elevado a menos 2. A derivada de x elevado a menos 2 vai ficar o quê? Menos 2, x elevado a menos 2, menos 1. Portanto, isso daqui vai ficar menos 2 sobre x ao cubo. Já fazendo direto, tá? Menos 2, menos 1, menos 3. Menos 3, passando para o denominador, fica menos 2 sobre x ao cubo, tá? E a última ali vai ficar x 2/3 derivada, vai ficar o quê? Vai ficar 2/3 x elevado a 2/3 menos 1. 2/3 menos 1 dá menos 1/3. Então daqui eu tenho que é 2/3 de x elevado a menos 1/3. Fazendo essas mesmas jogadas aqui, isso aqui vai ficar 2/3 da raiz cúbica de x, tá certo? Então esses foram os primeiros exercícios utilizando as primeiras ideias de potência ali, tá? A grande sacada é que agora eu posso trabalhar com funções racionais, com raiz, tá? Utilizando essa propriedade aqui. Por quê? Porque n é um número real. E isso é muito importante, tá bom? Beleza? Vamos fazer mais alguns exemplos aí agora. Agora continuando nossos estudos aqui, né? Agora nós temos outras funções, né? E nós temos as regras aqui. Então qual que é? Eu tenho aqui, ó, 3 vezes x à quarta. Eu tenho um número multiplicando uma função, tá? Então nós vimos lá uma regra que fala que se eu tenho uma constante multiplicando uma função, a derivada dela vai ser o número vezes a derivada da função. Mesma questão aqui, eu tenho uma soma ou uma subtração. A derivada deles vai ser a derivada da primeira mais ou menos a derivada da segunda. Tá? Então eu coloquei todos esses exemplos aqui para a gente poder trabalhar com eles de forma mais tranquila, a gente podendo observar os resultados. Tá? Então no caso ali, na letra J, f' de 3x a quarta, a derivada disso aqui vai ser o quê? Bem, 3 é uma constante, eu coloco para fora e calculo a derivada de x à quarta. X à quarta vai ficar quem? 4x ao cubo. 3 vezes 4, 12x ao cubo. Tá certo? Na letra K é menos x. Então, como é que ficaria a derivada? A derivada de menos x, ó, eu posso escrever isso aqui como sendo menos 1 que multiplica x. Então, no caso, ficaria menos 1 vezes a derivada de x. A derivada de x vai ser 1, né? 1 menos 1, 0. Então, isso aqui vai ficar menos 1. Tá bom? E aqui, esse exemplo aqui já é um conjunto da obra, por assim dizer, né? Então, como é que ficaria a derivada desse cara aqui? Bem, como nós teríamos somas, então, somas e subtrações, então a gente vai fazer separadamente, tá? Então, esse cara aqui
vai ficar a derivada de x oitava mais a derivada de 12x à quinta menos a derivada de 4x à quarta menos a derivada de 6x mais a derivada de 5. Tá certo? Arrumando aqui, ó, derivada de x oitava vai ficar o quê? 8x à sétima. Derivada de 12x à quinta, eu posso colocar o 12 para fora. Vai ficar 12 vezes 5x à quarta, porque a derivada de x à quinta vai ficar 5x à quarta, menos, eu vou colocar o 4 vezes 4x ao cubo, menos a derivada de 6x vai ficar 6, e a derivada de uma constante é 0, tá certo? Arrumando os termos aqui, eu vou obter o quê? 8x à sétima mais 12 vezes 5, 60x à quarta menos 16x ao cubo menos 6. Beleza? Esses são alguns exemplos aí. Esse exemplo é legal porque envolve todos aqui. A derivada de uma constante é 0, a derivada do x à oitava, que é x elevado a n, a derivada de um número vezes uma função. Então esse é um exemplo bem legal e a gente vai trabalhar bastante com esse tipo de função, até porque é uma função polinomial e a gente vai precisar usar bastante esse conceito aqui, beleza? Agora vamos falar de um outro tipo de derivada. Então nesse caso eu tenho o seguinte, eu tenho a função f de x que é igual a e elevado a x menos x. Ele quer que eu encontre a derivada primeira e a derivada segunda, tá? Bem, então nesse caso aqui nós sabemos o seguinte, que a derivada de e elevado a x é e elevado a x, tá certo? Então com essa regra vamos calcular f' de x. Bem, nós temos uma subtração entre duas funções, então vai ser a derivada de e elevado a x menos a derivada de x. Então daqui eu tenho que a derivada de x vai ficar e elevado a x é e elevado a x, a derivada de x é 1. Beleza? Essa é a primeira derivada que nós encontramos. Agora a segunda derivada é o quê? É a derivada da derivada. Então vai ficar a derivada de e elevado a x menos a derivada de 1. Daqui eu tenho que a derivada de x vai ficar o quê? E elevado a x é o próprio e elevado a x, menos 1, derivada de uma constante é 0, e isso daí são esses os exemplos que eu queria mostrar para vocês de como a gente pode trabalhar com essas ideias utilizando essas regras, beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, né? Uma aula um pouco mais assim legal, porque assim mostra algumas relações do ponto de vista geométrico, com um pouco da parte algébrica também do conceito de derivadas, né? Mostra uma relação muito interessante, pelo menos para mim, assim, foi assim a questão lá de quanto, por exemplo, nós temos a tangente igual a 0, né? Isso vai ser o quê? Um dos pontos, um dos zeros da derivada, né? Então isso é uma coisa muito legal, assim, tá? Como eu disse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, porque, como eu sempre digo, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês e até a próxima videoaula.